Em qualquer situação, o chamado de Deus acontece. E quando a gente diz chamado, nós não estamos falando apenas da vida sacerdotal, da vida religiosa. Nós estamos falando do bem que cada pessoa pode fazer na medida em que ela se sente convocada pelo Senhor. Queridos amigos e amigas, muito bom estarmos juntos. Sexta-feira, dia 24 de janeiro, dia de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Que nós possamos agradecer, né? Uma semana que já vai chegando ao seu final, né? 24 de janeiro, né? Que bom estarmos juntos. Obrigado, Senhor, por este dia, pela semana que já vivenciamos, né? Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus desta sexta-feira, 24 de janeiro, a palavra de Deus é de Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O cenário daquele tempo era formado por 12 tribos de Israel. Quando Jesus convida 12 apóstolos, ele tem em mente o quê? Que todas as tribos de Israel, e que significava todo mundo, deveria conhecer a proposta que o Filho de Deus veio trazer. Por isso, olha só, dizer 12 é dizer totalidade da população daquele tempo. Eles não sabiam que existia pessoas em outros cantos do planeta, né? Não se tinha esse conhecimento, mas se sabia que eram 12 tribos de Israel. E Jesus chama 12 apóstolos neste sentido, que o anúncio dele, o anúncio do reino de Deus, deve alcançar a todos. E a totalidade, naquele tempo, 12 apóstolos. Mas Jesus não chamou apóstolos somente num tempo. A relação de Deus para conosco, que se fez tão visível em Jesus e que continua visível através do Espírito Santo, é o chamado. A temática do chamado é muito bonita na Bíblia. Jesus não chamou somente naquele tempo 12 apóstolos. O Senhor continua chamando em todos os tempos. Em qualquer situação, o chamado de Deus acontece. E quando a gente diz chamado, nós não estamos falando apenas da vida sacerdotal, da vida religiosa. Nós estamos falando do bem que cada pessoa pode fazer na medida em que ela se sente convocada pelo Senhor, convocada por Deus. Que nós tenhamos essa capacidade de escutar o chamado, de perceber nas entrelinhas por onde, de que forma e para quem Ele está nos chamando. Mas o Senhor continua chamando. E vai continuar até o fim dos tempos. Porque a vida supõe respostas
E respostas acontecem quando a gente se dá conta do chamado. Do chamado. Que bom sentir-se chamado. Que bom poder colocar-se a caminho. Que bom descobrir a vocação, mas também descobrir um propósito. Um propósito. Isso é muito importante, muito importante. O que eu vim fazer aqui neste mundo? Para além daquilo que é normal e, por exemplo, a profissão, tem algo que nós podemos fazer pelos dons que nós recebemos. E é este o chamado que cada um de nós recebe. Não existe pessoa de fé que não tenha um chamado. Todos somos chamados. Portanto, a gente descobrir, realimentar continuamente as nossas respostas diante do chamado e fazermos acontecer a vontade de Deus. Amém. Agradecidos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor cuide, proteja, ilumine, guarde. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos mostre sempre por onde seguir, mas também que Ele faça acontecer continuamente o seu chamado e desperte a nossa escuta e a nossa acolhida. Que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e bem, santa alegria.